Olá, alunos e alunas do segundo ano. Bem-vindo a mais uma aula de trigonometria. Hoje, terceira aula para correção das atividades sobre função do tipo trigonométrica, que é as funções que têm as constantes A, B, C e D, né? Tanto em seno quanto em cosseno. Aqui quem vos fala é o professor Raimundo Dias. A terceira questão proposta a vocês, né, é a questão 37 do livro. Essa questão 37 é a terceira proposta a vocês. Aí ele diz que ele pede para observar o gráfico que representam as funções f e g dos reais nos reais, definido por f de x, que vai ser igual a seno de x, e o g de x, que tem as constantes a mais b seno, entre parênteses, cx mais d, fecha parênteses. Então, ele pede para observar o gráfico e representar essas funções aí, né? Que representa essas funções, f de x e a g de x. Então, na letra A, ele pede para determinar os valores das constantes a, b, c e d e escreva a função g. Então, nós vamos analisar a função g. Primeiro, nós vamos observar que aqui na função g, que é essa função aqui, ó, aqui, ele tem o ponto 2 aqui, né, até esse outro ponto aqui, ó, que vai ser o 0 até π. Então, isso aqui eu vou ter o período, né, o período dessa função aqui. O período da função g vai ser π. Eu tenho o período. Com o período, eu acho o valor de c. Eu posso dizer que o módulo de c vai ser igual ao período da função trigonométrica dividido pelo período. Isso é na letra A, né? Vamos encontrar os valores de C, B, né? C, A, B, C e D. Então, nós vamos achar primeiro o valor de C. O período da função trigonométrica sempre é 2π. O período dessa função aqui vai ser π, né? Que nós encontramos aqui vai ser π. Então, cancelo π com π, então eu tenho o valor de C em módulo, que vai ser 2. Então, encontrando o valor de C, nós podemos agora achar, né, que foi a primeira coisa que encontramos, podemos achar os valores de A e de B. Eu sei que A mais o módulo de B vai ser igual a... Se vocês observarem, eu tenho que olhar isso aqui pela imagem, né? Vai ser igual à imagem. A imagem maior e a imagem menor. Então, nesse caso, eu posso ter assim, como é em módulo, A mais B, né? Que vai ser a imagem maior, A mais menos B. Ou A menos B, né? A mais menos B. Menos B. A mais B e A menos B. A imagem de G, observando aí para encontrarmos, você pode observar que em G eu tenho o ponto menor, que vai ser menos 1, a menor imagem, e o ponto maior, que vai ser 5, que vai ser a maior. Então, menos 1 e 5. Essa é a imagem que eu defino aí em G. Então, eu posso dizer que a maior imagem é 5, a menor imagem é menos 1. Com esse conceito, eu tenho justamente isso aqui, ó. A mais B é igual a 5. A mais por menos dá menos B, vai ser igual a menos 1. E aqui eu posso resolver. Mais B com menos B vai dar 0. 1A com mais 1A vai dar 2A. 2A mais 0, que vai ser igual a 5, tira 1, fica 4. Então, 2A é igual a 4. O A vai ser igual a 4 dividido por 2. Então, eu posso dizer que o A vai ser igual a 2. Se eu encontrei o valor de A, eu posso encontrar o valor de B agora. Já que eu tenho, posso pegar a equação de cima, A mais B, nesse sistema, né? A mais B igual a 5. A mais B igual a 5, poderia pegar de baixo também. O valor de A vai ser 2 mais B, que é igual a 5. Então, mais 2 passa menos 2. Então, 5 menos 2, o valor de B vai ser igual a 3. B é igual a 3, observe que houve uma ampliação da função aqui, ó. Por isso que o B é igual a 3, né? O A é igual a 2, o A não é 0, porque houve, nesse caso, a função, ela transladou. Se você transladou o gráfico aqui, ó, ela começou o A partir do 2 aqui. Então, ela transladou o gráfico.
Nós vamos agora achamos o valor de C, de A e de B, agora vamos observar a terceira coisa, que é o valor de D, né? Então, para encontrar, eu posso dizer que esse gráfico do translador para a direita, uma quantia aqui, ó. Se você observar essa função, quando ela chegar aqui, né, nesse ponto, ó, na parte negativa, ela desce aqui, ó. Então, ela começou a partir daqui, veio aqui, até nesse ponto. Então, ela começou a função à direita do eixo Y, a partir daqui, ó, a partir daqui que ela transladou na realidade π sobre 2. Então, a função, nesse caso, D, né, a função translador para a direita D sobre C unidades, né? Unidades. Nesse caso, se é D sobre C unidades, eu posso dizer que D sobre C vai ser igual a π sobre 2, né? Que foi D sobre C unidades, que é igual a π sobre 2. Então, π sobre 2. Então, nesse caso, eu posso dizer que D vai ser π, né? E D vai ser 2, C vai ser 2, porque já está definido aqui, ó, que o valor de C é 2, né? Ó. Então, eu posso dizer, nesse caso, que D vai ser igual a π, que está no numerador, e eu posso dizer que o módulo de C vai ser 2, né? Módulo de C 2. Bom, aqui em módulo também, porque esse aqui estava em módulo, né? Então, nesse caso, como é para a direita, o valor de D vai ser negativo, né? Negativo. Para darmos essa condição, né? Vai ser negativo. Bom, aí eu tenho os valores, aí ele pede para escrever a função, então eu vou pegar G, que vai ser G de x, que vai ser igual a mais B vezes seno de Cx mais D. Então, G de x vai ser igual a quem é A? Qual foi o valor de A encontrado aqui? O valor de A foi, nesse caso, 2. O valor de A é 2. O valor de B vai ser 3, então A vai ser 2 mais 3 vezes seno de C, que eu encontrei aqui também é 2, ó. 2x mais o D, que eu posso botar menos π aqui. Então, vai ficar assim, G de x é igual a 2 mais 3 seno de 2x menos π. Essa é uma das funções, né, que a gente pode... Essa é uma das definições aí. Isso na letra A, né? Isso é A. Na letra B, ele diz assim, ele quer que você relacione o período da função f com o período da função g e com a constante c. Então, eu posso dizer que o período de g, da função g, sempre vai ser dado ao período da função f com o período módulo de c. Sempre é dado dessa maneira aí, né? Nesse caso, eu tenho o período de g, que foi encontrado aqui, ó, né? O período de g, que é 2, é π. Eu tenho o período de f, que sempre vai ser 2π. E eu tenho o módulo de C, que vai ser igual ao que nós encontramos lá, que vai ser 2, né? Ou melhor, o C pode ser dado 2 em módulo em si, né? 2 em módulo. Esse é o valor de C. Bom, na letra C, ele pede para você calcular, nesse caso, determine a imagem de cada uma das funções e quais são as constantes que determinam a variação da imagem da função g. Só a variação da imagem, não tem variação do período. Então, eu tenho a imagem de f, que é a função normal, ó, ela vai, o maior ponto é 1, o menor ponto é menos 1. Então, a imagem de f vai de menos 1 a 1. A imagem de g, o menor ponto vai ser menos 1, o maior ponto vai ser, nesse caso aqui, 5, né? Vai ser 5, aqui é um 5. Vai ser 5, então vai ser menos 1 e 5. Essa é a imagem de G. E aí eu posso dizer que a constante A desloca
a constante A desloca a função em duas unidades, né? Para cima. E a B, ela amplia verticalmente, né? Amplia verticalmente a imagem. Então, eu tenho a função, né? Então, tem essas condições aí. Na outra questão, que é a questão 38, ele pede para calcular a diferença dos valores máximos e mínimos. Então, já fiz aqui para ir mais rápido. Então, eu tenho 3 menos seno de x menos seno de π sobre 2x. Então, eu posso colocar isso aqui entre menos 1 e 1, né? Essa é uma condição de uma equação do primeiro grau, praticamente, então se resolve dessa maneira aqui. Então, eu tenho seno disso daqui, ó, seno de π. Então, eu vou multiplicar por menos 2 aqui. Eu vou multiplicar por menos 2 nesse primeiro mesmo, porque eu vou introduzir esse 2 aqui. Então, menos 2 nesse, menos 2 nesse. Quando eu multiplico por menos 2, 2 vezes 1 dá 2, tá menor ou igual, passa a ficar maior ou igual. Aqui fica menos 2 seno de π sobre 2x, e aqui mais por menos dá menos. Então, essa função ela vai ficar agora assim, menos 2 menor ou igual a menos 2 seno de π sobre 2x, aí é igual a menor ou igual a 2. Depois eu vou introduzir o 3 aqui. Quando eu for introduzir o 3, eu vou botar mais 3, né? Mais 3 e mais 3. Aqui vai ficar menos 1, ou vai ficar 1, 3 tira 2, fica 1. Aqui vai ficar 3 menos 2 seno de π sobre 2x, e aqui vai ficar 5. Então, vai ficar mais ou menos assim. Significa dizer que essa função f de x aqui vai ficar entre 1 e 5. Se eu pegar a imagem menor e a imagem maior e fizer a diferença, né, 5 tira 1 fica 4. Então, essa é a diferença na letra A. Na letra B, da mesma maneira, né, da mesma maneira. Eu vou pegar a cosseno de 3x, vou introduzir 1/4, multiplicando em cada lado. Então, aqui vai ficar menos 1/4, menor ou igual a 1/4 cosseno de 3x, aí 1 vezes 1 é 1 sobre 4. E depois eu vou introduzir o menos 1, botar menos 1, adicionar menos 1 e menos 1. Tirando o MMC, aqui vai ficar menos 5/4, aqui fica menos 1 mais 1/4 cosseno de 3x, menor ou igual a menos 3/4. E tirar o MMC aqui vai ficar menos 3/4. Bom, essa é a função g de x aqui, ó. Essa é a função g de x. Então, a g de x, o menor valor, a menor imagem é menos 5/4 e a maior menos 3/4. Se eu pegar a maior menos a menor e resolver, eu acho a diferença aqui que vai ser 1/2, né? Essa é a diferença entre as duas. Se eu pegar menos 3/4, que é a maior, menos a menor, menos por menos dá mais, aí aqui conserva o denominador, 5 tira 3 fica 2, aqui simplifica, vai ficar 1/2. Essa é a diferença entre as duas, né? E aí, isso é na letra B. Na letra C, como é potência, né, não existe potência de número negativo. Então, maior do que menos 1 é o zero. Então, zero. Então, eu vou pegar 0 seno de 2x, né, igual a 1. Aí, aqui eu vou elevar tudo ao quadrado, né, que vai ficar 0, isso aqui ao quadrado. Depois eu multiplico isso aqui por menos 1, porque aqui vai ficar negativo, então isso aqui modifica os valores, né? Vai ficar mais ou menos assim. Aí aqui eu mudo os valores de novo, né? Que vai ficar menos 1 desse lado e o 0 desse lado. Aí eu vou acrescentar o 3 aqui dentro, então eu vou colocar o 3, né? Depois que colocar o 3, então vai ficar a função completa h de x aqui. Então, o h de x vai estar entre 2 e 3. Fazendo a diferença entre ambos vai ser 1. E na letra D, da mesma maneira. Então, da mesma maneira, nós vamos fazer a letra D.
Na letra D, que vai ser aqui, ó. Como aqui é em módulo, então eu vou colocar o 0 aqui, né? Porque então vai ser de 0 a 1 novamente. Então eu tenho esse valor aqui do cosseno de em módulo menos cosseno de x mais π sobre 4 de 0 a 1. Aí eu vou acrescentar 3 meios aqui fora do módulo. Então vou multiplicar, isso aqui vai dar 0, aqui vai ficar 3 meio, aqui vai ficar 3 sobre 2. Depois eu vou adicionar menos 2 em cada termo. Menos 2 e menos 2. Então aqui vai ficar menos 2, aqui vai ficar menos 2 mais 3 meios módulo de menos cosseno de x mais π sobre 4. E aqui tirando o MMC vai ficar menos 1. Então essa função m de x vai ficar entre menos 2 e 1 meio. Então se eu pegar e fizer a diferença da imagem do maior menos o menor, eu vou achar 3 meios, essa vai ser a diferença. No E vai ser a mesma coisa, né? Só que aqui, como é raiz quadrada, eu vou pegar 4 seno de 2π menos, vai ficar de 0 a 1. Então, se eu pegar isso aqui e colocar, multiplicar, nesse caso, colocar em forma de raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 0 é 0, boto o radical aqui, ó, 0 a 1. Aí eu vou acrescentar, nesse caso, 4, né? Que aqui não tinha o 4. Aí eu vou acrescentar o 4, multiplicar 4 vezes 0 é 0, aqui vai ficar 4 seno de π, aqui 4. Colocar em forma de radical, raiz quadrada de cada termo, raiz quadrada de 4 é 2, raiz de 0 é 0. Fica dessa maneira. Acrescento menos 1 em cada termo, então vai ficar 1 e aqui menos 1. Esse daqui é o valor do n de x, então n de x vai ser entre menos 1 e 1. Se eu pegar e fizer a diferença entre eles dois, vai ficar 2, né? Que vai ser o maior menos o menor. Então, menos por menos dá mais, aqui vai ficar 2. Bom, essa vai ser a questão 38, né? Questão 38. Após a 38, aí nós temos a questão 39. Que a questão 39, ele deu algumas funções aqui, né? Ele deu 3 funções, aliás. Ele deu a função cosseno de x, a cosseno normal, que é essa verde aqui, né? Verde. E ele deu uma função seno, que é de cores, um azul e uma vermelho, laranja aqui. Então, observe os gráficos das funções f, g e h dadas de R em R, definida por f de x, cosseno de x, g de x, que é 2 cosseno de x, e h de x menos 2 cosseno de x. Quais dessas funções têm gráficos simétricos? Se você observar, eu tenho 2 funções aí que têm gráficos simétricos, né? 2 funções que têm gráficos simétricos, que vai ser a g e a h. Então, na letra A, porque ó, essa e essa são simétricos. Essa aqui, que é a H, e a G, que é essa azul, né? Então, eu posso dizer que G e H são simétricas, né? Ó. Pois, nesse caso aqui, ó, o que eu posso ter de diferente nesse caso? O valor de B, né? Ó. O valor de B, eles são opostos, né? Ó. Pois B tem valores opostos, né? Opostos. E os demais permanecem os mesmos. Então, eu tenho mais ou menos isso aí. Então, eu posso dizer que g de x vai ser igual a menos h de x, porque ele é oposto, né? São opostos. G de x é igual a menos h de x. Bom, na letra B, ele diz assim, qual é a imagem de cada uma dessas funções? Então, eu posso pegar a imagem de f, que é a imagem normal, que é a imagem do cosseno normal, que é essa verde aqui, ó, que sempre vai de, se você observar, o menor valor é menos 1, o maior valor é quem? Ó? 1, nesse caso 1. Então, vai ser menos 1 e 1. A imagem normal é sempre essa.
eu vou buscar a imagem de G, que a imagem de G, se você observar, o menor valor de G vai ser menos 2, o maior valor é 2, então vai ser de menos 2 e 2. E a imagem de H, se você observar, o menor valor de H também é menos 2, o maior valor é 2, então vai ser de menos 2 e 2. Então tem esses valores aí. Na letra C, nós temos o que ele pede aí, determine para quais valores x, em x nós temos que essas funções f de x, g de x e h de x são iguais. Então, f de x ela vai ser igual a g de x, que também vai ser igual a h de x, né? Ó, nessa condição aqui, ó, quando x for igual a π sobre 2, né, mais kπ, com k pertencente aos inteiros. Por que que é π sobre 2? Que é onde é zero. Elas só são iguais aqui, ó, quando é zero, e aqui que também é zero. Então, quando for π sobre 2 mais kπ, né? Ó, ou seja, elas só vão ser, cosseno só é zero quando é em π sobre 2, né? Π sobre 2, que cosseno de π sobre 2 é zero. Aí mais kπ, que vai ser as constantes, que eu vou encontrar sempre valores dessa forma aí, né? Ela é constante, quando der um período, meio período, eu vou encontrar o outro. Então, nós vamos ter essas condições aí. Até mais, terminamos a atividade, né, de funções trigonométricas do tipo onde tem as constantes A, B e C. Até mais, então.